Uma ótima tarde a todos, sejam muito bem-vindos no nosso programa da Faixa de Luz, nosso podcast aqui da Visão Missionária ali do Bairro Novo. Quero agradecer a todos que estão já nos assistindo neste momento. Hoje a gente tem um tema muito abençoado, muito forte. Temos um convidado aqui que é uma bênção, o nosso pastor ali, né, da igreja do Jardim Paranaense. Estou aqui também com o nosso outro entrevistador, o Marcelo, o Breno Marcelo, que também está junto aqui, nós no podcast. Dá um alô, Marcelo, pessoal. Boa tarde a todos, a paz. Estamos aqui hoje, nessa tarde, fazer mais um programa da nossa Faixa de Luz, nosso podcast, com o intuito sempre de nós estarmos crescendo na graça, no conhecimento, né? Então, eu acredito que nós estamos fazendo uma linha de raciocínio, né? Todos esses temas que têm vindo, todos os sábados, que quem acompanha está indo para um caminho muito legal, né? É bem isso, graças a Deus. E também agradecer ao pastor Fabiano por ter aceitado o convite. A paz do Senhor, pastor Fabiano, tudo bem? Tudo certo? Paz, tudo bem com vocês? Paz, Samuel, paz, Marcelo, paz, povo de Deus. Vai compartilhando aí, vai divulgando nos grupos, nas redes sociais. O assunto é muito interessante hoje. Glória a Deus. E aqui vamos iniciar, eu já quero falar o tema para vocês, né? O tema é dons espirituais. E a gente vai estar abordando várias etapas, vários tópicos aqui. Mas primeiramente quero pedir que o pastor faça uma oração para a gente entrar, né? Que seja tudo edificante, que fale muito aos vossos corações também. Se o pastor puder fazer uma oração para a gente. Oremos. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui na Tua presença uma vez mais. Vem abençoar, Senhor, esse programa. Vem abençoar, meu Pai, a cada pessoa que vai estar assistindo, cada pessoa que vai estar comentando e as perguntas, ó Deus. Pai, vem nos direcionar. Sempre, como sempre, nós dependemos do Teu Espírito. Revela o Espírito por trás das letras nessa tarde. Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Bora. Aqui vamos iniciar a primeira pergunta, né, Marcelo? Vamos que vamos. Então, dons espirituais. Acredito que a forma que o pastor vai trazer pra gente hoje vai ser muito específica, né? Muito bem detalhada, bem explicada, né, pastor? Isso. E a primeira pergunta seria: o que é um dom espiritual? O que são dons? Nossa, já vai começar essa pergunta. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia. Hoje eu não vou acompanhar muito por aqui. A Bíblia vai responder a Bíblia. Dons espirituais. Eu posso colocar aqui ferramenta para a igreja. Eu posso colocar aqui como se fosse algo, um presente, dádiva, né, de Deus para a igreja. Se você pegar a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, onde ele vai organizar isso, você vai ver que interessante que Paulo ele já vai pegar uma igreja superdotada em dons. E nessa pergunta que você faz, recapitula essa pergunta para o pessoal. O que é dons espirituais? O que é dons espirituais? No básico, resumidamente, ferramenta de Deus dada para o homem. O dom espiritual, você pode ver lá no dia de Pentecostes, quando Pedro e os 12 e os 120 aproximadamente foram buscar essa revestimenta. A conversão acontece quando Jesus aparece para eles atravessando a parede e diz: paz seja convosco. A conversão verdadeiramente foi ali, não foi os 3 anos que eles andaram com Cristo. Por quê? Se você pegar João capítulo 20, onde Jesus atravessa a parede e ele fala: paz seja convosco, eles estavam com medo. A Bíblia diz assim, e soprou sobre ele e diz: recebam o Espírito Santo, novo nascimento. Não tem nada a ver com revestimento. Dom espiritual, revestimenta de Deus, é algo sobrenatural para operar no natural. Nossa, Forte, né? forte. Fazer um adendo aqui já, para dar um oi para todos que estão nossos ouvintes. Já estamos com Gabriel Campos, que era um dos nossos obreiros ali do Sítio Cercado, mas ainda está conosco. Ana Finati, Samuel Fernandes, Johanna França, Miriam Faria, Pastor Sérgio, PSD Silva, Nosso pastor Sérgio Roberto. Nosso pastor Sérgio Roberto, a irmã Raquel, o irmão Bruno Carvalho, que estão acompanhando a gente aí nessa tarde.
Glória a Deus. Glória. Então, o dom espiritual é uma ferramenta dada por Deus, né, pastor? É um presente. O senhor acredita que é um presente dado por Deus? Ele já significa, no seu original, um presente, dádiva. E Deus dá sem arrependimento. Deus dá dom. Um dia será cobrado. Então, dons espirituais é ferramenta dada por Deus. Para a igreja atual. Aí existem ramificações. O Espírito Santo não é placa. O Espírito Santo, na verdade, ele é interdenominacional. Eu gosto dessa palavra. Ele não é placa. Aí há ramificações que buscam. Vamos entrar nesse detalhe sobre neopentecostais. Os pentecostais, eles se dedicam mais sobre este dom. O tema dons espirituais. Eu estava vendo aqui, que mais para frente nós vamos fazer essa pergunta aqui, com a importância, né, dos dons. Nós vamos até adiantar. Porque é preciso separar. Uns buscam muito o caráter que eu coloco como fruto do Espírito, que é essa transformação que o Espírito dá. O Espírito Santo transforma a pessoa. E uns buscam muito os dons. Sim, a transformação. Sim, uma grande transformação. Porque o dom é incrível, é espiritual. O dom é algo, uma ferramenta. Você não se busca em faculdade. A teologia vai ensinar como Paulo. Ela vai ensinar. Quando ele chega na igreja de Coríntios, eu repito para vocês, a igreja era bastarda em dons. Ele entrava, tinha 3 profetizando, 4 falando em línguas. Ele olhou e falou: ei, acerca dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. Porque dom não é conversão. Deus deu. Você buscou, Deus deu. Você pediu, Deus deu. Aí Paulo começou a colocar em ordem os 9 dons espirituais. Então, quando uma igreja equilibrada, preste bem atenção, uma igreja equilibrada, ela não vai só falar em línguas. Ela não vai ter só os profetas e as profetadas. Uma igreja equilibrada espiritualmente, e que nós vamos falar daqui a pouco, é uma igreja que está corretamente sendo direcionada por Deus. Ora, eu não sou o dono do dom da cura. Eu não sou o dono do dom de falar em línguas, interpretação de línguas. Eu não sou o dono do dom da fé. Pastor Fabiano, você tem novos dons? Não. Mas o dom que eu não tenho, Deus deu para Samuel. Isso é corpo. Isso é o corpo. E mais para frente, nas respostas, aqui nas perguntas, nós vamos ver que os dons servem só para um propósito: edificação do corpo de Cristo. Por isso que é dom espiritual. Então, pastor, a gente pode concluir também que a busca pelos dons do Espírito e os frutos do Espírito são coisas divergentes? Ou elas têm que estar do lado a lado? Como? Se a busca pelos dons do Espírito e os frutos do Espírito têm que andar lado a lado, uma pessoa que busca os dons, ela precisa ter os frutos do Espírito ou não necessariamente? Eu vou te falar do equilíbrio. Deus me deu uma palavra e eu estudando, marcando, eu preguei ela esses dias sobre o menorate, que é o candelabro. E por incrível que pareça, estudando, eu vi que um pastor falou algo parecido. Deus me deu algo bem detalhado sobre o menorá. Menorá, que é o candelabro, ele tem a haste central, que é a maior, e a Israel tem a de 7 hastes, que é essa de 7, e tem também a de 9, que eles comemoram o Hanukkah, que é a festa das luzes. Então, o original que Deus falou para Moisés foi a de 6. 6, 7 com a central. Essa haste central representa Cristo. E as 3 aqui, dividindo uma amendoeira, amêndoa, gruda o primeiro braço, segundo braço, terceiro braço da primeira haste. 1, 2, 3. Do lado direito representa os 9 dons espirituais, que é encaixado em quem? Cristo.
Se você não está em Cristo, você pode usar o dom, mas é reprovado por Deus. Se você não está em Cristo. Desse lado, do lado esquerdo, representa 9 frutos. As mesmas hastes grudadas para a amendoeira, ela é grudada ela é emendada, na verdade não é emendada não. Ela é conectada diretamente na haste central. Se você tem o fruto é assim, o Espírito Santo te molda. O Espírito Santo vai te transformando. Então tem que ter um equilíbrio. Eu vejo na igreja, não na qual nós congregamos, igreja que eu falo no geral. Umas igrejas se dedicam a tal coisa, fruto. Outras, aí que entra essa neopentecostalismo, pentecostais. Então, o que Paulo arruma na igreja? Por isso que eu falei que quando Cristo aparece, primeiro ele sopra. O Pedro que negou ele, não, eu vou ter a morte, mas negou, depois que recebe o Espírito, ele leva a galera a orar. Ele transformou a vida do Pedro. A pessoa só pode fazer algo espiritual se tiver o Espírito Santo. Na carne, você não suporta. Eu nunca vi um carnal falar, eu vou jejuar 7 dias. Ele não aguenta. Porque tudo é espiritual. E com isso, fruto do Espírito, esse equilíbrio, precisa ter, Marcelo. Precisa ter essa mão. Eu bato muito na tecla. Eu posso ver o camarada pular, gritar, entregar profecia, mesmo que algo do passado que está vindo presente, e assim diz o Senhor que tu passaste, eu olho e falo, meu Deus, o discernimento espiritual. Muito forte, né, pastor? Forte. E assim como, né, tudo que é dado é cobrado, né? E quem recebe o dom, quem busca e recebe, e de uma determinada forma é cobrado, né? E com qual forma assim que a pessoa tem, a responsabilidade que a pessoa tem que ter com esse dom? Olha, os cuidados assim. Você já falou que é mais dado, mas é cobrado. Eu falo, o maior cuidado que tem que ter é no caráter. O evangelho está banalizado. Por exemplo, nós vimos, eu tenho algo aqui muito interessante para passar para vocês, que se divide em 3, os dons espirituais. Você vai recapitular a pergunta para mim daqui a pouco, tá? Essa que você fez. Dons de profecia, variedade de línguas e interpretação. São dons de fala. Dons de revelação. Tirar do véu, né? Dom de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito. Dons de poder. Fé, dom de cura e operação de maravilhas. E o único que está no plural é o dons de curar. A pluralidade da palavra. Então, quando você divide esses 3, nessas 3 classes, dom de fala, dom de revelação, dom de poder, você tem que tomar cuidado. Eu falo bem assim, o ser humano, ele é complexo e ele é complicado. Ele expulsou tem gente que expulsa demônio, expulsou 10 demônios mais do que o pastor dele. Ele já acha que ele é o maior da igreja. Ele pregou melhor do que o pastor Fabiano, do que o Marcelo, do que o pastor Sérgio. Ele já acha, pronto. Agora eu vou no monte orar e Deus vai falar comigo. O hiper santo. Tome cuidado. Por que serve o fruto? O fruto vai apontar para você e vai falar, eita, cuidado. A soberba, a arrogância, a prepotência, cuidado. E toda vez que você vai ver alguém que está na explosão, pergunta quem é o pastor dele, aonde ele dá dízimo, pergunta quem é o líder dele. Bode, berra, ovelha fica quieto. Tem que seguir os princípios, né? Entendeu? E os frutos do Espírito, ele traz muita humildade, né, pastor? Tem que trazer. Então, e também uma pergunta que a gente separou qual a importância dos dons espirituais na nossa caminhada cristã, na nossa vida cristã? Dom espiritual. Dom espiritual, não fruto. Eu vou responder em conexão com o fruto. Tá. Por quê? Qual a importância do dom espiritual na minha vida? Proclamação do Evangelho. Você vai receber dom, meu amigo. Você lembra do episódio do machado emprestado? Dos profetas que pegaram
O machado bateu na árvore, caiu no rio. Chamaram quem? O profeta Eliseu. O profeta Eliseu, na tipologia de Deus, falando bem assim, do Espírito Santo, a ferramenta é emprestada. A ferramenta é emprestada. Pegou, o machado veio como se fosse o isopor, porque é o lado espiritual. Tudo com o Espírito se torna fácil. Olha aqui para mim, qual câmera que eu tô? Olha aqui para mim. Tudo no Espírito se torna fácil. Uma pedra se torna uma bala. Uma queixada de um animal morto é uma metralhadora. Tudo. Deus fala bem assim, 27 mil, 33 mil, para mim não pode. Quanto, Senhor? O menos é mais. Gideão, você vai com 300, porque era muito, porque é eu que vou. O espiritual é incrível. Quando Eliseu pega o machado, Deus está nos falando bem assim, ó, a ferramenta é emprestada. O dom não é teu. É para edificação do corpo. A importância dos dons espirituais na nossa vida, proclamação do Evangelho. O que Paulo falou? Não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Não tem que me gloriar em alguma coisa. Eu expulsei 10 demônios. Eu curei 25 e aleijados saíram pulando. A glória de Deus, por isso que às vezes Paulo escreve, eu preguei isso na terça-feira, abatidos, mas não destruídos. Por isso que às vezes o dom, o peso de quem é cobrado, Deus permite nós passarmos algumas lutas, para o homem não se engrandecer. Aí Paulo fala, mas Senhor, eu estou fraco. Deus, quando você está fraco, porque o dom, ele, infelizmente, mal interpretação, o dom, ele não sendo bem assimilado pelo crente, pelo pentecostal, e Jesus nos alerta muito isso, o dom é um perigo para quem não está preparado. Por isso, quando Samuel foi chamado por Deus, quem que Deus chamou? Samuel. Samuel foi recorrer a quem para ajudar ele? Ele. Por quê? Ele foi numa liderança. Fala-me, Senhor. Porque Eli representava a Deus para Samuel. Como eu posso, neste chamado que Deus tem, não obedecer uma liderança? Eu não estou falando aqui rebelde, não, uma linguagem assim, rebelde. Como que eu posso querer obedecer a Deus se eu não obedeço minha liderança? O Tiago, que é o líder de vocês lá na faixa de luz, a irmã Mara, que é minha líder na mocidade, meu pastor Jonas, pastor Elias, meu pastor Sérgio, o missionário Alexandre da Rosa. Como que eu posso querer ser usado por Deus se eu não obedeço? Não, Deus é comigo. Tem alguma coisa errada. Aí vamos nivelar? Qual é o fruto? E o dom. Eu sou muito usado, mas não tem fruto, meu amigo. E Jesus foi procurar fruto numa árvore e não achou. Ele não foi procurar dom. Ele olhou e falou, essa árvore não tem fruto nenhum. Lata vazia. Às vezes o dom espiritual é um perigo para muitos crentes. Nossa, maravilhoso. Ontem eu e o Thiago, nós estávamos no culto, daí encerrou o culto, ele falou, vamos entrar na salinha e vamos conversar sobre isso. E nós estávamos conversando sobre isso. Sobre a importância de você estar sobre a liderança de alguém. De você honrar a sua liderança. Eu falei para ele, Thiago, eu acredito que Deus, ele abençoa quem é a liderança. Não importa se você acha que você prega mais que ela, não importa se você acha que você sabe mais que ela. Eu falei, Thiago, aqui dentro da mocidade ninguém pode ter mais unção, mais a bênção de Deus do que ele, porque ele é o líder. Então, por mais que, não, mas na prática não é assim. Mas Deus faz assim, né? Deus faz igual, às vezes eu penso assim, né, que na nossa oração a gente fala para Deus, eis-me aqui como soldado, mas se você for pro quartel, você quer ser soldado, mas você não quer receber ordem do teu general, você não quer receber ordem do teu aí você vai saber, teu tenente. Sabe o que eu acho engraçado? Você que está me assistindo e os meus amigos que estão aqui entrevistando, a igreja é algo incrível. Fora
você é juiz de direito. Fora da igreja, nave, conjunto, corpo, templo, união, tu és o policial delegado. Fora, pastor Fabiano é médico. Aí tem um irmão, fora da igreja ele é um pedreiro, um pintor, ele é aquele catador de reciclagem. Entrou dentro da igreja, Tudo. acabou. Olha como que interessante que é. Entrou dentro da igreja, o juiz não é mais juiz, é diácono. As classes mudam, né? Aí o irmão que catou a reciclagem, faz a reciclagem dele, de repente ele é pastor. No reino de Deus não é como o homem vê. E Deus falou isso para Samuel. Samuel, eu não vejo como você vê, eu vejo por dentro. Sim. E, pastor, também tem uma outra pergunta que a gente elaborou, né? Na questão, assim, quando a pessoa ela entende o chamado dela, o propósito dela, né? O chamado dela. Como que ela pode discernir qual que será o melhor dom para acompanhar com ela? Vamos ver se eu acho na Bíblia. Eu vou te responder na Bíblia. Procurai com zelo o melhor dom. Se eu não me engano, 14. Eu vou achar aqui, se porém quiserem. Enquanto o pastor procura ali, só falar aqui também, o pessoal continua em fervo aqui nos comentários. Pode ler os Nosso comentários. pastor Sérgio tá dando apoio aqui, tá falando que tá uma bênção. Samuel Fernandes, o Gabriel Campos também, Bruno Carvalho, a Gislaine Gonçalves. Então, mandar uma paz para todos vocês e continue assim, continue interagindo com a gente. Se tiver alguma pergunta, pode mandar, tá bom? O Paulo ele fala sempre: procurai com zelo os melhores dons. Qual que é o melhor? Profetizar ou falar em línguas? Então sempre, vamos colocar aqui na faixa de luz. Quantas pessoas falam em línguas ali? A maioria. Nós somos pentecostais. Certo. É 2 sinais. Né? Quantos profetizam? A palavra profetizar não é aquela que o camarada vem a verbal. Tem a factual, verbal, né, e a simbólica, que é a que nós usamos às vezes. Jesus usou muito. Olha a figueira. Então, aquela profecia que o pessoal fala, vamos supor, faixa de luz tem um monte de profeta. É aquele profeta que fala a verbal: assim diz o Senhor, tem um pecado no nosso meio. Ora, todos nós somos pecadores. Qual que é o melhor? O profetizar ou falar em línguas? E como você pode falar assim, que tem a pergunta ali? O que é o profecia, dom de profecia? Qual que é o melhor? Então, sempre o melhor dom para se buscar, aquele que vai edificar o teu grupo e a igreja. Ah, pastor, mas eu quero ser pregador. Tu já é pregador. Aí nós vamos entrar no lado do dom dom natural, que envolve a dicção, fala, treinamento. Daí está alinhado com o propósito da pessoa, isso. Exato. O chamado dela. Você é pregador. Agora, é inadmissível uma pessoa que quer ser pregador, não lê um versículo da Bíblia, não lê a Bíblia. Entendeu? É inadmissível. Agora, base, né? é claro, eu quero cantar ser adorador. A pessoa faz aula de canto? A pessoa ela faz aula de instrumental? Os dois, tanto o pregador como o cantor, tem o lado espiritual agora? Não é o lado, a vocação do dom natural. Agora é o dom espiritual. Essa pessoa, para ser usada por Deus, ela precisa ter um nível de oração diante de Deus. E buscar o dom, desenvolver. Qual é o melhor dom para se buscar? Ó, pastor, eu quero ser pregador. Então vai buscar o dom da profecia, porque a profecia se manifesta, lembra que eu te falei, dom de fala. E aí você vai por dom de fala e revelação. Aí na revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. O que a igreja está precisando. Agora, eu sou um camarada que eu vejo assim, se você quer buscar o dom para edificar a igreja, o dom edifica o corpo. Mas um dom que edifica a si mesmo é o de falar em línguas.
Aí Paulo nos orienta, está falando 2, 3 línguas, que haja interpretação. Para que, por quê? Ele fala que haja interpretação para que haja essa manifestação para toda a igreja e que a igreja seja consolada. Quando a pessoa ela entende assim qual é o dom que ela precisa buscar, como que ela busca esse dom, né? Acredito que era essa pergunta que o Marcelo ia fazer também. Como que ela busca esse dom? O melhor dom. Isso, o dom os dons. Em geral, assim. Como se busca os dons espirituais? Como que busca? Como que eu consigo um dom? A pessoa pode escolher um dom? Na minha opinião, sim. Se ela estiver alinhada com o propósito dela, acredito que sim. Paulo fala isso. Busca o melhor dom. Se você está numa igreja e você quer algo mais sério com Deus, não existe, o dom já fala, dom espiritual. Lembra que eu te falei do erro de muitos? Eu recebi o dom. Agora eu sou o dono do dom. Você não é o dono do dom. Vamos de novo para o candeeiro, o candelabro. Vamos pegar a haste aqui representando os novos dons. O que Deus falou? Não deixe apagar o fogo. O que Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5,17? Não apagueis o Espírito. O missionário sempre fala isso. 3 vozes que falam na cabeça do homem, na mente: diabo, Deus, né, através do seu espírito, e o seu subconsciente. O problema de muitos, se você começar a observar, ele recebeu o dom no nível que ele estava buscando em monte. Estava perto de alguém que orava. Aí ele se acostumou com o dom. É um perigo. Eu busquei o dom de profecia. Você vê na internet os camaradas treinando profecia. E a Bíblia fala: provai se os espíritos vêm de Deus. Se o espírito vem de Deus. Então, para você receber esse dom, buscar o melhor dom e o que você será usado, tem que tomar muito cuidado. Qual é a necessidade da igreja? O que Deus vai te usar? Senhor, eu quero interpretação de línguas. Eu acho interessante, posso falar esse negócio de interpretação? Pode, claro. Por exemplo, você vai falar uma língua estranha. Ó, bem minha fala. Marcelo, vocês vão falar comigo língua estranha. Vocês não vão falar línguas como dom. O que está acontecendo no nosso meio, muitas línguas estranhas estão acontecendo. Então, para isso, quando começa uma bagunça, precisa ter a interpretação de línguas. Peraí, o que eu vou... Nada contra, tá, irmãos? É o que eu vi na Bíblia. Eu comecei a cantar um hino. Glória, glória, Senhor. Errei a letra e começo a falar em línguas. Não, mas o irmão sentiu de Deus e falar em línguas. Tá, mas ele está falando, está edificando ele, a igreja? Então a recomendação de Paulo era o quê? Que haja. Vai interpretar o quê? O que ele falou? Quando há uma manifestação de línguas e algo que Deus falou, eu vou falar com a minha igreja, que haja um intérprete que vai edificar o meu corpo. Lembra que eu falei no começo? Todos os dons é para edificação de quem? Do ser humano ou da igreja? E a gente estava tendo uma conversa nos bastidores antes de começar, e daí o pastor parou bem na parte que ia responder essa pergunta que eu vou fazer agora. Se existe algum dom que é o mais importante? O Paulo fala que é a profecia. A profecia. Dom de profecia. Por quê? Mas é nab no hebraico, né? Inspirado pelo ser. Tem que tomar muito cuidado com esse dom. Eu sempre tomo cuidado. A igreja tem que tomar cuidado. Não é profetizar na porta de banheiro. Preste bem atenção, você que está me assistindo, meu amigo. Não é comer pizza na casa do irmão e profetizar lá. Eu
vejo, e os pais da igreja, eu estou falando pais agora, década de 60, 70, 80, para profetizar. Por que esses camaradas não profetizam perto de um líder? Com medo, né? Lembra, eu não sei se vocês lembram, mas o monte tinha virado uma bagunça. O monte é lugar onde se levanta muito profeta, entre aspas, que estava deturpando esse dom. Muitas igrejas que o camarada não aceitou, algo que uma liderança colocou, e o profeta natural, esses profetas, eles falam bem assim: quem manda em mim é Deus, eu não obedeço a homem. Eu sou a igreja. Eu sou a igreja, eu não obedeço o homem. Peraí. Aí começa na casa dos outros profetizar, vai no monte profetizar. Peraí, tem que passar por um crivo. E Paulo falou assim, ó, por que serve a profecia, o dom de profecia? Nós nem falamos ainda, não sei se vai dar tempo, do dom ministerial. Porque a pergunta de vocês enquadra-se nos dons ministeriais, que são 5. Efésios 4, 11. Então nós temos que tomar muito cuidado. Eu sou cético, seco, frio para profeta. Não sei se você já viu. Eu sou cético, seco e frio para profeta. Apontou o dedo, vai ter que entregar. Só que entregou uma profecia, eu vou fazer juízo no meu quarto, com o joelho no chão. Não vou julgar o espírito, eu vou julgar a profecia, não vou julgar o profeta. A profecia, Deus, se for de ti, está nas tuas mãos. Porque esse dom de profecia aí, que é o que mais dá problema, nós temos que tomar cuidado. Consolação, edificação e exortação. É o objetivo de uma profecia na igreja. Consola, edifica, né? Então nós precisamos tomar muito cuidado com esse dom. Porque todo mundo está falando que é profeta. A maior profecia está aqui. Mas o dom de profecia hoje está deturpado. E a irmã Miriam Farias fez uma pergunta ali. Essa é só o sangue. Ela perguntou, né? Qual dom você acha que está em falta nos dias de hoje? Em falta? Olha, o discernimento de espírito. Isso é muito forte, né? Que eu acho que a liderança tem que ter. Sim. É uma coisa simples. Ô Miriam, o sobrenome é bom, Faria? Deixa eu te falar uma coisa. Paulo é uma coisa simples, ele estava andando. Só que o camarada, a mulher começou a falar, eis aí esses homens são espírito, são grandes homens de Deus, servem o Todo-Poderoso. Paulo poderia se inchar, porque ele estava pregando em praça pública. O demônio falou uma verdade, não falou uma mentira. Só que Paulo teve um discernimento e falou, opa, ele está querendo engrandecer alguma coisa. Sai, Satanás, dela. O discernimento de espírito para uma liderança, ele corta. Eu tenho um jargão muito bom agora. Não abraça a cobra, porque cobra não se esquenta. Não abraça a cobra, ela mente que se esquenta. Ela vai te picar. Tem muitos que abraçam muitas cobras. Um homem não consegue ficar mentindo muito tempo seu caráter. Seu caráter revela, né? Caráter revela. O camarada pode ser bom. Pode ver, muitos ministérios sofreram muito por falta de caráter. Agora, quando o líder tem discernimento espiritual, ele fala menos. Observa mais. Eu tenho, não sei se ele está vendo, meu pastor Elias. Ele observa muito. Bastante. Ele vai orar. Antes dele tomar qualquer decisão, ele fala com quem? Deus dá o discernimento das coisas. Então, Miriam, e falta hoje para uma liderança, trabalho, tudo, discernimento espiritual. Aquele que discerne tudo é mais sábio. E o crente, Paulo fala, porque ele não é discernido por ninguém, mas ele consegue discernir todos e tudo. Quando o crente, discernimento espiritual, pensativo, fala menos, observador. Então é um dom muito... É realmente o dom que a pessoa sabe o que está no oculto, né? Aquilo que muitas vezes tem uma máscara. E de fato ele combina muito com os frutos, né? Porque você fala menos, você observa mais.
ou seja, seu ego é diminuído, porque quando você é o rei da roda, né, você está falando, todo mundo te ouvindo, você começa a engrandecer, assim como o pastor falou de Paulo, né? Veio uma pessoa e falou, né, engrandeceu Paulo, só que mesmo assim ele sabia que o lugar dele é a edificação de Deus, né? Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Igual vocês perguntaram que existe algum dom que é mais importante, um desses é a pergunta da Miriam. Sim. Tem que tomar muito cuidado. Importante para a igreja, o corpo, uma liderança. Mas Paulo aconselha buscar muito a profecia, porque ela completa nesses 3 âmbitos. Só edifica. E como perder um dom? Tem como ser tirado um dom? Assim? Não. Uma vez dado? Não. E a consequência de Deus dá sem arrependimento. Deus dá sem arrependimento. Tem alguma consequência da pessoa pedir um dom, receber e não usar ele, não utilizar? Tem. Qual que é o peso? Tem. Como nós falamos, tudo é espiritual. Tudo é o âmbito espiritual. Tudo que acontece na igreja é espiritual. E a igreja tem um inimigo. A igreja, Deus não tem. Vocês sabiam disso, né? Deus não Só tem. a gente, né? Ninguém pode ser inimigo de Deus. O diabo é. Esse poder. Exatamente. Em nível de. Ninguém. Agora nós temos um inimigo. Um dos, né? É a carne, o mundo e o diabo. Só que esse espiritual, que sabe a nossa sensibilidade, a nossa fraqueza, ele ataca, nós precisamos tomar muito cuidado. Por quê? Lembra que eu te falei? Ele trabalha com ego. Eis que eu estou vendo, irmão, claro, nós somos seres. Tem muita gente que gosta de ser bajulado. Infelizmente. Imagine, tu não pregou bem. Sai fora, não preguei para você. Tu não cantou bem. Você não foi bem, tal. O ser humano não gosta de ser criticado, ele gosta de ser bajulado. Então, o nosso adversário, sabendo disso, sobre os dons, ele vê, por isso que é o perigo, ele vê que o camarada está errado, mas está sendo usado nos dons. Está errado, mas o Espírito Santo compactua o camarada em adultério sendo usado? O dom salva quem está sendo usado ou quem está ouvindo? É um perigo, porque o dom pode condenar aquele que está no erro. É um perigo muito grande, será cobrado. No trono branco, tribunal, só crente. Os crentes, os salvos, tribunal de Cristo. Trono branco, meu amigo. Cuidado. Senhor, em teu nome. Senhor, em teu nome. Você fez tudo no meu nome. O dom estava com você. Mas, assim, aquela pessoa que está entrando ali, eu só. Ela foi salva, mas você será condenado porque você sabia. Pecado de iniquidade. Afastai-vos de mim, vós que pratiqueis a iniquidade. Pecado consciente que terá juízo. Então, aquela pessoa às vezes que é muito usada no dom, não quer dizer que ela seja salva ou que seja pessoa de Deus. Né? Cuidado, Deus não vai mascarar você no altar. Teu adultério, tuas mentiras, teus enganos, teus roubos. Deus não vai mascarar. O teu subconsciente já está completamente, do adúltero, do mentiroso, está completamente deturpado. Você pode ver, eu não ando muito em grupo, mas sou de grupo. Lidar com pessoas é difícil, cada um tem sua personalidade, seu jeito. Mas, olha bem, você é o reflexo de 5 pessoas que andam ao teu redor. Influência. Os camaradas andaram 3 anos com Jesus. Um capetou-se, desviou-se e vendeu. O outro negou. Esse que negou se arrependeu. O que negou, o que vendeu. Nós não vamos entrar em predestinação e essas coisas aradas, nada. Mas o que vendeu? O que vendeu? Não teve chance de se arrepender na Santa Ceia? Teve. Pedrão, a Bíblia diz, e chorou amargamente. A Bíblia não fala que Judas se arrependeu. Entendeu? A Bíblia não fala. Mas Pedro se arrependeu. Aí o Senhor, quando a Maria veio no túmulo, vai lá e chama Pedro.
Avisa ele, porque ele se arrependeu. Quem se arrepende, dom, cuidado. O dom espiritual é muito bom. Te faz um Superman. E o que é muito usado por dom julga aquele que não fala uma língua estranha. O que não fala uma língua é mais santo do que muita gente que está em cima do altar. Nós falamos do pastor Elias e ele está acompanhando a gente também. Ô meu pastor, falei mal do senhor aqui. Um abraço, pastor. Abraço, pastor Elias. E puxando um pouquinho lá atrás, pastor Fabiano, que a gente tinha falado sobre o monte, né, sobre as profetadas. Uma pergunta também é como a gente pode ter esse discernimento, saber diferenciar o que é uma profetada e o que é realmente uma profecia, uma palavra de Deus, né? Olha, o que é realmente uma profetada e uma profecia? Se enquadra na Bíblia? Por que Deus vai falar algo para o meu ego? Eu vou inventar uma profecia aqui. Assim diz o Senhor, tu passarás por uma luta. Que legal. Assim diz o Senhor. Tem muita gente falando de você, mas fica firme que eu sou contigo. O que edificou isso aí? João capítulo 16, verso 33. No mundo, não, a minha paz eu vos dou. Não a dou como o mundo a dá. No mundo tereis aflições. A Bíblia já fala que eu tenho, não precisa me profetizar. Eu tenho. O mesmo sol, preguei isso na terça-feira, preguei sobre as perguntas de Deus para Jó. E ele não conseguiu responder nenhuma. Ele achou num momento de luta, de prova. Deus só fez as perguntas geográficas, científicas, todos os sistemas, como que funciona. Ele não conseguiu responder nenhuma. Então tu fica na tua. O mesmo Deus que sustenta o recém-nascido aqui, sustenta o globo aqui, o universo aqui, é o Deus que te tira dessa luta. Fica tranquilo, Jó, eu permiti. Então, profecia furada, cuidado. Uma vez me entregaram bem assim, teu irmão que está orando para você morrer, para estar de olho na tua esposa. Teu irmão que está orando para você sair do ministério para pegar o teu lugar. O que edificou isso? Para que serve a profecia? Satanás pode usar alguém para dar uma profecia errada. Uma profetada, no caso. Usa. Que nós falamos sobre discernimento. Por isso que eu falo. Vem profetizar para os meus jovens comigo perto. Vem. Vem, ô malandrão. Vem, a irmã do manto, profetizar para mim. Perto dos meus jovens. Profetiza perto do pastor Sérgio, para os nossos jovens, para os nossos pastores. Profetiza perto do nosso pastor Elias. Profetiza. O rebelde não profetiza perto de liderança. É lobo. O diabo usa longe de uma liderança. Porque quando o corpo está unido, a liderança é direcionada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não traz confusão. A profecia não traz. Se enquadra na Bíblia, não vem com profetada para o meu lado. Deus pode revelar o que você está passando. Na hora, uma revelação assim, uma profecia na hora. Mas o teu espírito recebe o recado. Eu posso usar um emocional. Teu espírito recebe o recado de Deus. Deus fala ao meu espírito, Samuel. Vigia mais na tua empresa. Só que eu não sei o que você está lá. O que você está passando. O Espírito de Deus vem e fala para ele ficar mais quieto. E eu vim buscar no joelho, né, pastor? Igual eu tinha falado. Entendeu? Agora, eu acho que o povo de Deus, no IBEM, na escola bíblica, eles têm que se aplicar mais na Bíblia. Nós falamos do fruto do Espírito, dons espirituais, que tem que tomar muito cuidado. Para Deus. Tem que tomar... Está acabando já. A gente pode fazer um próximo episódio, né, pastor? Pra gente pegar os dons do Espírito e realmente destrinchar eles ali, falar perfil por perfil, né, dom por dom. Sabe por que é importante? O pessoal entender bem. Eu estou vendo a necessidade do ministério, não só a visão missionária, de jovens com compromissos. Quantos? 10. O porquê? Jovens com compromissos. Quando você tem compromisso na obra, em busca do Espírito Santo, você não vai perder com os prazeres.
Temos aqui, eu não sei se você namora. Não. Não, também. Carlos. Pastor, eu tô afim de namorar. Todo namoro te esfria. Não são fervorosos. Te esfria. Você vai dividir tua atenção em dois. Então é natural. Então, é importante você estudar sobre os dons. Qual que é o teu objetivo no ministério, no reino? Deus não vai te abandonar. Você não vai morrer solteiro. Deus abençoe o teu trabalho. Tem muita gente esquecendo o altar, o ministério, para ir atrás de outras coisas. Cuidado. Hoje nós vamos ter um seminário no Paraná. Vocês estão convidados, 3 horas da tarde. Que dia que vai ser? Hoje. Nós vamos sair daqui direto lá. Um seminário sobre avivamento. Que vai lá? O Júnior Ernst. A minha preocupação que eu falei para ele sobre o seminário, como é que começa um avivamento? Como que eu vou fazer a mocidade de faixa de luz ser avivada? Comendo pizza? Fazendo gincana? Jesus falou bem assim, ó, não podeis orar comigo 1 hora, não podeis orar comigo 1 hora, não podeis orar comigo 1 hora. Estão dormindo? Deixa, eu já orei por vocês 9 horas. Ora isso por vocês. Só que vigiai e orai. Então, como que eu posso fazer alguém ser usado pelo Espírito Santo? Aí Deus nos colocou essa seminário, que a minha preocupação agora está indo. Eu só vou falar uma coisa muito séria, tá? Eu estou num ministério, foi para 17 anos, visão missionária. Minha filha nasceu no ministério, ela ama a nossa liderança. Ama. Porque eu prego assim, por exemplo, eu vejo o Marcelo, que é o pai, a mãe dele, e a sua irmã que casou com o Israel. Você está sozinho da família? Vem. Que meu pai ele é pastor de outro ministério. Pastor. A honra. Olha a honra disso. Quando eu olho o missionário Alexandre, os filhos deles crescidos e dentro da igreja, pastor Francisco, pastor Elias, o pastor Sérgio, eu vejo alguém ali de exemplo. Eu falo para minha filha, eu estou vendo nossos jovens referências. Não pode deixar passar. Alexandre, missionário Alexandre da Rosa, pastor Francisco, pastor Jamil, essa geração, não que eles estão indo embora. Para quem que eles vão passar esse legado? Uma geração coach. Eu sou um que defendo estudar teologia, mas não pode ficar só nisso. Não pode. O homem é feito. Eu sou tricotômico. Não sei se alguém é dicotômico. Eu sou tricotômico. O homem é espírito. O homem é alma. Ele é corpo. Se ele não é espírito, se ele não estiver conectado com os céus, ele não vai orar, não vai jejuar. Ele está na alma, na emoção. Na emoção eu posso levantar uma igreja, posso agradar todo mundo, mas quando vem o espírito, o conflito. Abrir uma igreja sem espírito é um negócio, né? Para encerrar pelo menos a minha parte, minhas perguntas, por que o pastor acha que a busca, a sede pelos dons tem diminuído cada vez mais? Por que a nossa geração de jovens tem questionado os dons? Né? A gente vê em várias igrejas que se questionam até da existência de dons. E por que nossos jovens têm pouco desse compromisso pela busca? Posso falar uma verdade para vocês? Pode. A resposta é meio ampla, mas vou tentar. Israel tinha uma liturgia, uma tradição, que é a tradição oral. O pai olhava para o filho de 6, 7, de 8, 9 anos, antes dele começar a estudar. O pai olhava e falava: olha, nosso Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Você não nasceu para ser cauda. Um filho judeu sabe quem ele é. Sabe a descendência. Tradição oral. Eles têm que estudar a Torá. O nosso maior erro, eu tenho 42 anos, dou aula para minha filha, nós estudamos. O nosso maior erro é deixar passar na era internet, onde tem muitos professores. Está perigoso.
Eu tenho um professor que eu estudo com ele direto, tanto o grego, o hebraico e a teologia sistemática renovada. Ele começou a falar coisa, eu não concordei. Mandei para ele. Tem que ter a mente pura. Peraí. Então, hoje, na nossa igreja Visão Missionária, eu não sei como a Faixa de Luz trabalha com jovens. Eu sei como a minha trabalha. Bíblia. Buscar dons. Os nossos jovens estão problemáticos hoje. Eles sempre foram um problema. Problemas que eu falo assim, na alma, familiar, sentimental, financeiro. Nós passamos muita luta em trabalho. Aí vai para um grupo. Por isso que servem os dons espirituais, para edificação. Quando você, aonde nós erramos, estudar a Bíblia, conhecer o Senhor, buscar a graça de Deus. Por isso que tem o seminário da UMASC, por isso que tem as reuniões, por isso que tem IBEM, por isso que tem as convenções, por isso que tem as reuniões da UMASC, por isso que para o jovem não se esfriar. É uma luta constante. Você que é líder e apoia o teu jovem, não só porque nós somos liderança da UMASC, apoia o teu jovem para estar numa UMASC, para estar cantando, para estar no seminário, para estar sempre nas santas ceias, para estar nos cultos de doutrina, eu vou te falar, você vai ganhar. Porque o teu jovem está falando a nossa língua. O teu jovem quer algo com o Espírito Santo. Aí, não tem aqui a comida, eles vão tentar pular para outro pasto. Eu não sei a comida do outro pasto. Eu não sei qual é essa mistura. Então, nós estamos falando uma linguagem. E outra, se você buscou o dom, Deus quer te usar, eu estou numa briga ali no Paranaense. Quantos diáconos está tendo de unção? Quantos presbíteros hoje? Tá difícil, irmão. Entendeu? Todos querem virar pregador, mas para ser pregador tem que ter um crivo. É uma escada a subir. Coração, comprometimento. Se você, a diaconia, né? Se você não está preparado para ouvir, sentados para ouvir, não está preparado para ensinar ninguém. Essa é a verdade. Mas muito obrigado, pastor Fabiano, pelo ensinamento. Acredito que foi muito edificante, né? Com certeza. Um ensinamento que a gente realmente acaba tendo falta, né, nos dias assim atuais. E quer fazer mais alguma adendo, Marcelo? Não, eu tranquilo, só agradecer mesmo a presença do pastor. Se Deus quiser, nós vamos estar aí convidando mais jovens, tanto do Jardim Paranaense, quanto da região inteira, né? Porque a nossa região é muito grande, então, se Deus quiser, nós vamos começar a estar trazendo mais pessoas para que a gente possa ver pessoas sendo usadas, né? Então, se Deus quiser, cada vez mais nós vamos estar crescendo nessa caminhada aí. E eu agradecer também a audiência de todo mundo, que foi uma benção hoje. Pedi pro Carlos colocar o banner ali do nosso culto hoje. Tem algum banner do seminário de vocês ali ou não? Eu não mando. Você tem aí, Carlos, o banner do seminário? Vou te mandar rapidinho, tá? Mas enquanto o Carlos coloca ali, se o pastor quiser falar, chamar o pessoal para as 3 horas ali, né, no Jardim também. Isso, pessoal, vai ter um seminário aí no Jardim Paranaense hoje e será de suma importância que nós vamos falar do avivamento, como vem o avivamento individual e o avivamento coletivo. A partir de agora, 3 horas, acho que já começou lá, já estarei me direcionando para a igreja com o Juno Hermes. Todos vocês são nossos convidados especiais e hoje, olha aí, ó. Meu Deus, forte demais. Samuel Rocha vai estar pregando no culto da Mocidade Faixa de Luz. Esse que fala aqui ao nosso lado. Então, você está convidado para se fazer presente conosco, tanto no seminário do Jardim Paranaense, quanto no nosso culto. Amanhã temos culto 2 horários nas nossas igrejas. Terça-feira, 3 horários. Quinta-feira, 2 horários, tarde e noite. Sexta-feira, são 3 horários também, né, pastor? E sábado, geralmente, na maioria das igrejas da Visão, é culto de jovens. Então você está convidado aí para se fazer presente, tá bom? Isso daí. Leve um amigo, leve um familiar, seja presente, sempre esteja conectado no nosso Instagram ali, que é Mocidade Faixa de Luz. E fiquem ligados, a gente sempre tem programa, os nossos programas aqui é sempre às 2 horas, no sábado, tá? Quero agradecer também a sua audiência, quem acompanhou aí, quem mandou perguntas, tá bom? Deus abençoe seu sábado, tenha um ótimo sábado. E estamos juntos. Até mais. Deus abençoe, tá? Tchau, tchau. Tchau, galera. Tchau, tchau. Deus abençoe.